Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Psicast de hoje. E hoje com uma pessoa muito especial. Para mim, significa muito ter você aqui no nosso Psicast. Tiago Ramos, comunicador, comunicólogo, palestrante, pai do João Gabriel, da Laura. Gosta de café sem açúcar, leitor, e leitor muito apimentado. Tem como das suas leituras o autor Pierce, Chester Pierce, olha só. E é um ativista. E hoje, aqui no Psicast, nós iremos aqui discorrer sobre um assunto que é preciso, que é necessário, um diálogo que eu considero urgente, falar sobre racismo do ponto de vista de duas pessoas negras. Eu, psicóloga, ele, comunicação social. E eu acredito que você aí do outro lado vai gostar muito desse bate-papo, né, Tiago? Sim. Tiago, prazer ter você aqui. Obrigado por me receber aqui no Psicast. Olá para você que está do outro lado. Espero que a gente possa trocar bastante coisa, você que está aí, a gente aqui também, e que a gente possa elucidar muitas das suas dúvidas que tem aí do outro lado e que a gente possa discutir aqui também, quebrar tabu, começar a quebrar grilhões, que acho que é importante falar sobre isso. Exato. E quando a gente fala de racismo, a gente fala de uma estrutura que precisa ser analisada, porque essa estrutura, ela exclui, né? Ela segrega. Enfim, como é que você vê o racismo hoje, 2025? Então, a gente percebe que em 2025 o racismo ele é muito claro e é muito perceptível. As pessoas não falam, mas ele existe. E existe, por exemplo, hoje já passamos por 80 prefeitos em Petrópolis, mas nunca tivemos um prefeito preto, retinto, né? A gente consegue perceber que nos cargos de liderança nós não temos pessoas pretas. Você vai chegar num restaurante muito chique, você vai ver as pessoas pretas lá, naquele lugar, naquela ambiência, mas não como usuários, e sim como pessoas que vão estar operando, seja como como é que é? Serviços gerais? Isso, serviços gerais mesmo. Serviços gerais. Como é que é a sigla? CLT? Não é Não, CLT, é serviços gerais mesmo. Eu fui Serviços zeladora gerais, na minha isso. época, né? Era um nome bonito. ASG. Tá. ASG. E a gente consegue perceber muitas vezes essa galera que não tem acesso à educação, não tem acesso a nenhum tipo de suporte intelectual e também já nasce com rótulo de insuficiência. Assim a gente vê o racismo em Petrópolis, no Brasil, no mundo, como uma grande tecnologia que barra qualquer pessoa que não participe do pacto da branquitude ou que não tenha o privilégio de ser branco. E, inclusive, que não seja uma pessoa aceitável. O termo é negro aceitável. Fala um pouco mais sobre o que a gente conversou ontem, sobre essa questão desse seu ponto de vista com relação ao que você acabou de dizer, desse termo, né? Que é muito novo, até para mim é novo. Sim. Tá? Fala um pouco Eu mais. acho que quando a gente fala de racismo enquanto tecnologia, é porque ele está em todos os lugares. Ele está permeado em todos os lugares, no subconsciente das pessoas, dos sistemas, tanto político, financeiro, econômico, social. Por quê? Porque outrora, o corpo negro era vendido e tinha valor. Tanto que quando chegavam os navios negreiros nos portos, os negros ficavam em quarentena, fazendo atividade física para esconder qualquer tipo de doença muscular. Então eles vinham com muita força. Então era maquiado e tal para ser vendido dessa forma. Inclusive, tem até uma prática de venda, tinha uma prática de venda naquela época, dos negros que não eram bonitos, que eram sem dentes, que eram cegos. Então eram vendidos num pacote. Então eram vários negros
que era vendido naquele formato. Entende? Então, o que a gente percebe? Assim, sendo bem claro para você do outro lado, não quero ficar enchendo sua paciência com história, mas o fato é, vamos lá comigo, o negro tinha um valor. Ok. Certo? Então, era comprado e vendido. Quando nasce a inflação, a gente pode chamar assim, nasce a Lei Áurea, que acaba com a escravidão. Logo, acaba com a precificação do corpo negro. Então, o negro não é mais vendido nem comprado. Sendo assim, ele, enquanto moeda, já não vale mais nada, tal qual o Cruzeiro novo e o Cruzeiro antigo. Se o Plano Real mudar, se vier uma nova moeda, a moeda real já não vale mais nada. Então, o negro não vale mais nada. Logo, você não consegue perceber uma inserção social do povo negro dentro da sociedade brasileira. Entende? Entendo. Então, é baseado nisso que hoje o meu trabalho, o meu propósito de vida é integrar de forma educacional, empresarial, empreendedora, pessoas negras, entregando para elas o que eu consegui achar sozinho, que é autoestima, autocontrole, sabe? Educação, inteligência emocional. Achar entre nós algo que sempre nos foi dado, que é nosso, desde Kemet, o Antigo Egito, que é de onde nasceu a toda a humanidade, que é Ubuntu, que é nós por nós. Ok. E o quanto, Tiago, é importante essa tua fala, porque mesmo tendo, né, todos esses entraves com relação ao tempo histórico, né, nossa história e essa dívida, isso não fez com que você retrocedesse nos seus ideais. Hoje você, como comunicador, é uma voz para essa geração, nesse sentido de capacitar, mostrar formas de lidar com isso e não fazer também com que esse negro se sinta vitimado. Sim. É bem legal você passar por isso, porque existe um recorte muito, muito potente e precioso ao mesmo tempo, tá? Um recorte que é o movimento negro, tá? Uma das potências do movimento negro nasceu em 1931, que foi a Frente Negra Brasileira, que em 36 se tornou partido político, em 37 pelo golpe de Getúlio Vargas foi anulado, foi cancelado ali. Mas é importante saber que, por exemplo, particularmente você que é minha amiga sabe, que eu só fui me sentir bonito dos 30 anos em diante, e eu tenho 38. Então, para o homem negro, ou para a pessoa negra, existe um retardo nesse efeito de autoestima. Então, por quê? Existe um padrão de beleza. A gente sabe que os heróis são brancos de olhos azuis. Então, existe um padrão de beleza, um comportamento que você só consegue se adequar a partir do momento que você se entende enquanto pessoa. Então, se você não se entende enquanto pessoa, você perde a sua identidade. Se você perde a sua identidade, você perde seu propósito. Se você perde seu propósito, você perde seu foco. Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Exato. E a gente fica devaneio, fica deriva. Exatamente. Aí você começa a procrastinar na sua vida, porque a procrastinação a gente entende também que é quando você esquece de você. Você sabe que você precisa fazer o que tem que fazer, lutar pelos seus ideais, mas você procrastina porque você não se vê também aceito. Eu costumo dizer, dentro do método permissão, narrativa e identidade, que foi o que você acabou de colocar aqui, a sociedade traz para a gente uma narrativa e, em cima dessa narrativa, construímos outra narrativa da qual a gente se acha incapacitado. Eu posso também, nesse lugar de fala, junto com você, falar sobre isso, o quanto, muitas das vezes, eu me senti não pertencente àquele lugar, porque, veja bem, quando a gente chega a uma certa idade, já tem o peso da idade, e fora o peso da idade, a sua cor conta. Porque o que queremos trazer aqui é um contexto leve e claro do que a sua cor de pele não impede você de chegar aonde você queira estar. A partir do momento em que você não perca a sua identidade e que você possa reconstruir uma nova narrativa. Perfeito. Uma nova narrativa. Perfeito. Porque o que a gente vê hoje não é uma mudança muito grande, mas nós estamos caminhando em favor dela.
mudando mentalidades, porque é realmente uma mudança de metanoia mesmo. Porque, veja bem, antigamente, certos tipos de cores, não, essa cor não fica bom para negro. Olha só quanta coisa a gente vai construindo e acreditando nisso, nessa narrativa. E em cima dessa construímos outras e outras e outras. Então, eu costumo dizer uma coisa, que quando você não se aceita, você se anula por completo. Então, o fato de você aceitar o tom da sua pele, a textura do seu cabelo, a sua fisionomia, o seu sorriso, seja ele bom ou não, faz parte de você. Jung fala muito da questão da sombra, daquilo que muitas das vezes nos desagrada, mas que faz parte da gente e que a gente não pode anular. Porém, a sociedade sempre em seus comerciais, sempre nos colocando ali sutilmente a ideia de que não éramos bons, entende? Então, hoje, existe todo esse movimento que começou com aqueles que vieram antes de nós, que é aquilo que você sempre traz, né? Você fala, lá eu vou levar Martin Luther King. Calma, eu vou devagar. Me fala um pouco mais sobre essas pessoas que vieram antes de nós, que lutaram por igualdade. Eu achei muito interessante você colocar para mim o seguinte, Vanessa, a estrutura já está feita. Porque quando a gente fala de igualdade, é algo que não tem como a gente alcançar dentro da estrutura que nós estamos. Sim. Me fala um pouco mais sobre isso. Quando a gente considera que... Eu estava pensando aqui, você falando, foi algo bem... Tive um insight muito bacana. Quando a gente passa a não ter mais precificar, a gente começa a se enxergar como ser humano com valor. Porque preço se paga, valor não se paga. Exato. Valor não tem preço, né? Eu poderia falar de Martin Luther King, Marcus Garvey, de Malcolm X, de Angela Davis. Não vou falar sobre eles, tá, gente? Vamos ficar no Brasil. Isso. Quero falar sobre um cara chamado Luiz Gama. Luiz Gama era um rábula. No teu último podcast tinha um advogado aqui. Isso. E o rábula nada mais é que um cara que se forma em direito sozinho. Luiz Gama ele foi vendido pelo pai, nasceu livre. Então, mãe preta, pai branco, pai viciado em jogo, vende o filho para pagar dívida. Luiz Gama aprende a ler, aprende as leis e liberta mais de 500 escravos. Então, assim, é algo muito potente no Brasil. Então, a gente não precisa olhar para os Estados Unidos, que é uma ótima referência também. Mas, olhando para o ponto de vista aqui brasileiro, a gente tem Luiz Gama, temos Antônio e André Rebouças, engenheiros. Sabe quando você passa no turno Rebouça? Quem projetou foi um cara chamado André Rebouças. Que orgulho. Bacana, né? Que orgulho. Bem bacana. Então, assim, eu acho que existe um monte de máximo, um monte de filosofia, um monte de teoria que a gente pode buscar para ter acesso, para achar a nossa negritude. Mas a primeira coisa é a autoestima. É você saber que seu cabelo é lindo, que sua pele é linda. Saber que você tem um lugar de acolhimento, que você vai ser abraçado, sabe? Eu, enquanto homem negro, eu nunca recebi uma cartinha de amor. Você é psicóloga, então você sabe qual é o dano que isso acontece, qual o buraco que se deixa dentro do nosso cérebro. Exato. E qual foi o percurso que eu tive que fazer sozinho para reparar isso. Até que entender, não, se não recebi carta, mas eu vou escrever uma carta para mim mesmo, eu sou o suficiente. Mas o processo de se acolher, né, Thiago? É terrível, assim, o processo. Hoje é bonito o resultado, mas o processo é muito doloroso. De se acolher e de se achar pertencente dentro ali daquele ciclo escolar, aonde muito bullying, e você não saber lidar com aquilo tudo. É isso. Não ter autonomia. Você está falando sobre escola, uma das experiências, você perguntou nas suas perguntas, uma das experiências que eu já tive de racismo. Eu ia falar do McDonald's, que eu tava com meu filho em São Paulo, a gente sofreu racismo, mas me veio uma aqui agora que se tivesse uma cadeira aqui de terapia eu ia chorar. Eita. Que é o seguinte, quando eu saio da escola Santa Rita de Cássia, isso em 99, e vou pro colégio Dom Pedro II, na primeira semana no recreio que nós tivemos, chegou um menino retinto também, Edson, o nome dele, e começou a bater palma cantando solta o azulão, cantando azulão pra mim. Isso me deixou
tão assustado, em pânico, porque eu vinha de colégio de 100 crianças e fui para um colégio de 1000. Então, assim, eu fiquei totalmente fechado para mim. Era um nerd na época da Santa Rita. E lá eu fiquei muito hostil e muito violento e zero comportamento. Olha que louco, assim. Uma chave virou ali pra mim e eu tive que ser o cara que zoava pra não ser zoado. Você se viu obrigado a se obter de ferramentas para poder continuar naquele ambiente. A minha defesa era o ataque, sempre, assim, na adolescência. E o quanto isso é prejudicial ao mesmo tempo. Muito. Porque você cresce fugindo. Muito. Fugindo. Inclusive, deixa muitas marcas, né? Eu tive que voltar para pedir desculpa para as pessoas que eu cheguei a lesar em algum momento. Ferindo. Se você tá do outro lado também vendo, eu te pratiquei bullying, te peço desculpa. Aí já tô fechando a conta. E quando você traz isso, eu lembro de um livro recentemente que eu li, Em Busca de Mim, da Viola. É um livro que eu indico aqui, lindíssimo. E um dos trechos que eu acho muito importante e que ela destaca é que na época de escola dela, o grupo, ela estava sempre fugindo porque os garotos eram muito carrascos, eles eram os algozes, enfim. E dentro desse, eu acho que eu já até falei com você em alguma conversa sobre isso, mas eu trago aqui porque eu acho pertinente a gente falar sobre isso. E hoje ela é uma referência de mulher negra, tá? De que venceu e de que passou por muitas coisas. Enquanto criança, aquele grupo, toda vez que ela saía da escola, tinha aquele grupo certo para correr atrás dela e bater nela. E ela correndo, 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 sempre fugindo, até que um dia esse grupo conseguiu alcançar ela. E dentro desse grupo, sinto te dizer, tinha meninos negros. E aquilo ali deu um bullying, deu a cabeça dela ficou meio bagunçada, porque como assim? Você, negro, praticando bullying comigo. E aí ela chega para aquela determinada roda de garotos e vira para o menino negro e fala, cara, você é negro como eu. E aí aquele rapaz, aqueles meninos, o menino que ela falou, virou para ela e falou assim, não, eu sou um negro português, porque antigamente tinha isso. Os negros portugueses, ele era retinto como ela, mas pelo fato dele ter nascido em outro país, ele se escondia através do país em que ele nascera e que ele vivera. Então, o que eu trago aqui com isso? Quantos de nós também foram perversos porque estavam se escondendo, porque não sabiam lidar com aquela situação? E hoje ver a Viola, a posição dela, o que ela traz para a gente de referência, os danos psicológicos, tá? Como você colocou para mim, essa questão dos danos psicológicos, desses atravessamentos, é muito doloroso quando a gente puxa o saldo, a conta fica muito alta. Sim. E aí, o que nós queremos trazer aqui com esse Psicast, é possível ter uma vida saudável? Sendo preto? Sendo preto? Eu acho que sim. Na verdade, é possível? Eu tenho certeza que sim, porque quando você fala da questão da Viola, trazendo para o Brasil, a gente está falando sobre colorismo. Então, quanto mais claro você é, mais privilégio você tem, porque a gente tem um privilégio da branquitude aqui. Então, se a pessoa é negra, filha de pessoas pretas, neta de pessoas pretas, mas com a pele clara, ela continua sendo negra, porque pardo também é negro. Então, fica para você, tá? Para colocar no seu trabalho de escola. Preto retinto é negro, pardo é negro e negro é negro. Beleza? Não, é bom deixar o óbvio tem que ser dito. Isso. Né? Mas o colorismo ele é muito cruel, porque o colorismo é o que divide. Exato. Então, se você perceber, ficam-se grupos, fracionados e não há uma unidade. E isso quem perde é o movimento negro, um movimento de coalizão, de fazer a gente se respeitar, se avançar, crescer, né? Porque eu queria deixar muito claro nesse podcast que eu não tenho nenhum tipo de rivalidade com pessoas brancas, pelo contrário. Eu acho que as pessoas brancas estão no seu lugar, na sua potência e tal, mas o meu papel e o meu propósito
é entregar para as pessoas igual a mim a autoestima que eu não tive. É sobre Trabalhar isso. É trabalhar com pautas de empreendedorismo, trabalhar com pautas políticas, sociais, né? Uma curiosidade, eu sou a favor das cotas, e você, que é preto, é contra? Sabia que a primeira cota que nasce é a cota chamada Lei do Boi, carinhosamente apelidada? Porque quem tinha acesso eram pessoas que trabalhavam no meio rural. Só que pessoas no meio rural não tinham dinheiro para poder subsidiar ou sustentar o seu ensino superior. E quem é que era alcançado pela Lei do Boi até 1985? Filhos de fazendeiros ricos. Então, a faculdade pública tinha cota para pessoas ricas, brancas, privilegiadas. Então, hoje em dia, a cota é uma pequena reparação. Porque a gente não consegue. Igualdade racial nunca mais, não vamos ter. Mas equidade é importante. É importante trabalhar Dando isso. exemplo de equidade imagina assim, 3 pessoas com tamanhos diferentes. Uma mais alta, uma mais baixinha e uma mediana querendo assistir um jogo. Se você dá 3 bancos iguais para essas pessoas, com um muro, talvez a mais alta consiga ver o jogo e as outras não. Isso é igualdade. Equidade é quando você consegue pegar um banco mais alto para a pessoa mais baixa, um banco médio para a pessoa média, um banco baixinho para a pessoa alta, para todo mundo ficar nivelado. Isso é equidade. Exato. E a gente precisa trabalhar isso e de uma forma bem assertiva com relação a tudo isso. Porque o que a gente vê são pessoas tentando, mas eu acredito que esse trabalho ele pode ser, de um ponto de vista social, trazer isso mesmo na prática. Sim. Na prática. A gente sair da teoria e ir para a prática. Sim. Colocar mesmo o banquinho. Peraí, deixa eu ver aqui se está todo mundo... Sim, perfeito. Acho que essa análise é perfeita. E para a gente desmistificar, acho que os primeiros passos é retirar a parte política. Não é partido político que tem que fazer movimento negro. E também a parte política tem que fazer movimento negro, tá? Não é a igreja que tem que fazer movimento negro, mas também é a igreja que tem que fazer movimento negro. Não é a torcida de futebol que tem que fazer movimento negro, mas também a torcida de futebol tem que fazer movimento negro. Mas o que eu quero dizer com isso? Isso. Existe algo que chega primeiro do que a religião, do que a política, do que o futebol. É a nossa cor. Exato. Então, por exemplo, se você é Vasco e eu sou Flamengo, a primeira coisa que a gente tem que se entender é que nós somos pretos. Então, sobre isso, a gente tem que lutar contra a violência nos estádios para pessoas pretas, independente de qual time. A gente tem que estar lutando para ter política pública de qualidade, escola, saúde, na política, mas primeiro com pessoas pretas. Porque você não pode se permitir ser representada por alguém que não é preto, falando da tua cor, da tua dor, da tua causa, da tua questão. Isso é hipócrita e está fazendo com que a gente assine um certificado de debilidade. E não é o caso. Pelo contrário, somos potência. Precisamos ter voz, né? E a gente já viu uma galera muito grande aí fazendo barulho. Você é um dos que fazem barulho, está sempre colocando isso nas suas pautas, nas suas conversas. Eu conheço um cara incrível chamado Rubens Rodrigues, professor de História. Um cara que mora no Carangola. Um cara muito inteligente, uma potência também. A gente esteve junto na Expo Favela do ano passado. Eu vou estar nessa Expo Favela também, aprendendo mais, colhendo mais, aprendendo. A Roberta, do Neilo. Tem muita também, gente. Que é uma potência. Você conheceu a Roberta? Conheço. Quero estar nessa programação. Então, acho que é por a gente fazendo tijolinho por tijolinho e se organizando. Tirando os muros entre nós para derrubar os outros muros. Tiago, se hoje você pudesse deixar a sua mensagem com relação a esse assunto que acabamos de conversar aqui sobre o racismo, os lugares em que você sente mais predominante, o que você colocaria aí para essas pessoas que estão nos ouvindo? Que conhecem o teu trabalho. A gente está na época da Bauerfest, que é a festa do colono alemão, e muitas vezes a gente se pergunta por que não tem African Fest? Porque o africano que veio para cá não veio para colonizar, ele veio para ser explorado. Então, a partir daí, desse recorte, a gente não tem uma festa africana. O que a gente precisa ter é organização e resgate das nossas culturas, seja das nossas religiões afrodescendentes,
seja a nossa cultura de culinária, e a partir daí montar-se uma organização. Isso independente de qualquer coisa. Steve Biko, ele fala o seguinte, que a pessoa não nasce negra, ela torna-se negra. Então, ele também declara uma máxima que tem 3 tipos de pessoa. A pessoa branca, caucasiana, a pessoa preta e a pessoa não branca. Nós já fomos não brancos. Hoje somos pretos porque temos letramento. Para você que está do outro lado, busque letramento racial, busque curso de educação antirracista. Você sendo branco ou sendo preto, procure ter educação antirracista como pauta para você poder estudar. Vai estudar. Porque racismo científico é horrível. Quando fala sobre debilidade, fala que o negro é menos inteligente que o branco. Quando fala que a mulher negra consegue resistir dor mais do que a mulher branca na obstetrícia, que é uma violência, que é racismo médico também. Uhum. Quando a gente reporta o racismo recreativo, seu neguinho e tal, é crime também, inafiançável. Você vê até casos de um humorista que foi preso, que tá preso e vai ficar bem preso mesmo, porque isso não é piada, entende? Então, a partir desse momento que você começa a estudar, você vai ter ferramentas para combater a tecnologia que é o racismo. E é isso. A gente não pode parar por aqui. A gente precisa continuar conversando, falando sobre isso. A gente acha que no Brasil a gente não se depara com esse tipo de situação e nos deparamos sempre, né? E isso está totalmente ligado à psicologia. A crença que construímos a nosso respeito, a nossa identidade, e esse resgate faz com que a pessoa, muitas das vezes, não se levanta, ela não acorda, ela não acredita, ela vive desacreditada porque ela segue um padrão de comparação, e não, eu não sou tão bom porque, né, olha só, eu sou assim, né, eu sou assado, quando na verdade é muito aquilo que ele não é filósofo, mas é um Enéas, ele era Enéas. Eu gosto muito dele, quando ele fala que cada um de nós somos um universo. E o que diferencia você de mim, talvez seja o grau de instrução que cada um de nós obtivemos. Daquela pessoa que limpa o chão, a você que é comunicador social, né? Ao que está ali do outro lado da câmera, que é, né, social media. O que diferencia todos nós, somente o grau de instrução que cada um tivemos. No mais, somos todos seres humanos. Todos. Todos. Então, esse Psicast vai ter o gostinho de quero mais, porque a gente vai trazer aí mais assunto relacionado a esse mundo. E somos todos feitos da mesma matéria. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, nos assistindo. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aí, porque o Thiago Ramos vai responder vocês, tá? E não deixe de deixar os 3 Cs, compartilhar, curtir e comentar. Psicast fica por aqui. Um beijo e até outro Psicast.